só melhora. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil. Na terceira parte da saga A Morte de Diana Palmer, o 21º fantasma ruma para Nova York com um duplo objetivo. Em primeiro lugar, ele vai para falar com Lily e Dave Palmer, respectivamente a mãe e o tio de Diana Palmer, porque ele quer que os dois saibam a verdade sobre a morte de Diana a partir de seus próprios lábios. Ou seja, ele vai para contar a eles que ele poderia ter impedido o Chateau de atacar Diana se ele não tivesse salvo o vilão quando o encontrou doente de ebola no meio da floresta. Uma das primeiras reações de Lily Palmer é esbofetear o 21º fantasma, chamando-o de assassino. Mas então ela se enternece e chora nos seus braços. O próprio Dave Palmer chega a dizer para o fantasma que ele não deve se sentir culpado, que ele tem plena certeza de que também já passou por isso, pois quando ele era policial, ele prendeu criminosos que provavelmente voltaram a cometer crimes. Então o fantasma revela a Dave qual é o segundo objetivo de sua ida para Nova York. O fantasma resolve que vai desmantelar células terroristas ligadas ao Chateau que atuavam em solo americano. E para isso ele vai contar com a ajuda do próprio Dave Palmer. E você pode estar se perguntando, mas o Dave Palmer não era apenas um policial aposentado? Sim, de fato, durante anos Lee Falk apresentou-nos Dave Palmer como sendo um chefe de polícia aposentado. Entretanto, o próprio Lee Falk, na história O Terror na Ópera, nos dá a informação de que Dave Palmer havia, após anos de aposentadoria da polícia, se unido ao serviço de combate ao terrorismo em solo americano. E é graças às senhas de acesso de Dave Palmer que o fantasma começa a localizar células terroristas ligadas ao Chateau que estavam sob vigilância do FBI. E então ele resolve tomar uma ação um pouco mais efetiva, se é que vocês me entendem. Uma das cenas bacanas é quando o fantasma vai até a casa do líder de uma dessas células terroristas e se apresenta a ele durante a noite. Deixa o homem tão amedrontado que no dia seguinte os dois agentes do FBI que vinham mantendo aquela casa sob vigilância só vêm quando o sujeito faz as malas e vai embora. O fantasma então empreende uma verdadeira caçada às principais células terroristas do Chateau que estavam atuando em Nova York. Ele vai desmantelando uma por uma. São cenas muito bacanas, cenas de muita ação, cenas assim emocionantes, porque nós vemos o fantasma partindo para cima deles e ao mesmo tempo nós vemos a sua insegurança, porque ele ainda não conseguiu dizer a Kitty e Eloise que ele foi o responsável indireto pela morte de Diana Palmer. Enquanto isso, na prisão de Gravelines, em Rodia, um médico vai visitar a prisioneira Cole, que nós sabemos ser o nome pelo qual eles ocultaram a presença de Diana ali. Devido às condições insalubres em que Diana estava vivendo, isolada lá dentro daquela cela escondida, ela acaba desenvolvendo uma pneumonia. O médico não acredita na fala de Diana, que sussurra para ele que se chamava Diana Palmer, ele acha que ela está delirando e exige da diretora que ela passe a tomar sol. Então, com isso, Diana começa a sair da sua cela para ir para os campos para tomar sol e logo depois ela começa, inclusive, a fazer alguns trabalhos na horta que pertence ao presídio. E Diana já está com a ideia de, assim que se sentir melhor, ela vai tentar fugir, porque ela sabe que o seu marido não está procurando por ela, afinal de contas ele acredita que ela está morta. Saindo da prisão de Gravelines para a prisão de Bonesby, nós encontramos o Chateau se vangloriando, perguntando ao vidente cego: você vê o fantasma? Ele está sofrendo? E o vidente diz: sim, ele sofre, os filhos dele também. E o Chateau fica enlouquecido de saber que o fantasma tem filhos e quer porque quer que o vidente mostre a ele
como são essas crianças. E o cego diz: não, você não entende, você derrotou o fantasma, ele se foi, mas ele vai voltar para ajustar as contas conosco. Voltando o nosso olhar para Nova York, o fantasma continua a caçada pelas células terroristas e ele consegue fazer uma coisa interessante. Ele encontra uma célula terrorista da qual o FBI não sabia a existência. E é um momento assim realmente muito interessante, porque é dito que é como se fosse uma verdadeira guerra. Nós vemos vários homens caídos, machucados, desmaiados, como se eles tivessem atirado em todo o quarteirão sem conseguir atingir o seu alvo. E lá do alto, enquanto a polícia chega para levar esses homens, nós vemos o espírito que anda. É até interessante que os policiais acham estranho que todos estão com a marca de uma caveira no queixo. Eles acham: se isso era para eles estarem ocultos, que besteira andar com uma tatuagem. Eles não imaginam que aquilo ali não é um símbolo dos terroristas. E é aí que Dave Palmer acaba sendo procurado por agentes do FBI. Afinal de contas, ele é um agente da unidade antiterrorismo aposentado e, como tal, ele permanece sob vigilância até o fim da vida. Ele permanece sendo vigiado porque, afinal de contas, é um homem que tem acesso a muitas informações. E eles falam que eles constataram que várias das pessoas cujas fichas eram visitadas a partir do computador de Dave Palmer acabavam sendo presas logo depois. E ele diz: não, isso é apenas uma coincidência. É um momento realmente muito bacana. Enquanto isso, no Oceano Atlântico, caramba, como essa história pula de um lugar para o outro, não? A Capitã Savarna está se sentindo solitária desde que o fantasma foi embora, então ela resolve visitar a família dela. E a família dela mora exatamente onde? Acertou, Nova York. Ela arruma para Nova York para tentar dar um tempo, dar uma refrescada com a cabeça. E aí tem uma daquelas cenas que assim tinha tudo para virar meme, né? Quando ela tá deitada à noite no navio dela, o navio é todo automatizado, e ela faz aquela famosa pergunta das mulheres: será que ele está pensando em mim? E aí a gente vê o que o fantasma tá fazendo. Enquanto isso, em Rhodia, Diana põe em ação seu plano de fuga. Ela consegue ludibriar os guardas e se põe em busca de um lugar de onde ela pudesse fazer algum tipo de ligação, pedir ajuda, porque ela sabe que a qualquer momento ela vai ser recapturada. Ela encontra uma casa e resolve telefonar para a casa de sua mãe, que com certeza estaria em casa. Mas para não acordar os donos da casa, ela é obrigada a sussurrar. Então, Lily Palmer não reconhece a voz da filha e desliga o telefone. Diana torna a ligar e o tio Dave atende, mandando parar com aquela brincadeira. E Diana dá algumas pistas de quem ela era. Eles desligam, não acreditam no que aconteceu e resolvem que não vão contar para o fantasma. Entretanto, quando o fantasma chega, ele vê os dois acordados, ele percebe que alguma coisa está errada e ele resolve perguntar a eles, fazer com que eles digam por que eles estão acordados àquela hora, e eles contam o que aconteceu. É nesse momento que nós vemos o fantasma tão irritado com o Chateau, imaginando que o Chateau deve ter realmente descoberto a relação deles e que aquilo era uma forma de brincar com ele, que ele vai lá e ele dá um soco na parede, é um momento assim de muita ira. Mas ao mesmo tempo, algumas coisas começam a não fazer sentido. Afinal de contas, a pessoa que ligou chamou ele de Kit, falou da Floresta Negra, falou de Gravelines, e aí? Então o fantasma resolve que assim que terminar o trabalho dele contra os terroristas em Nova York, ele vai se encaminhar para Rhodia para tentar descobrir o que estava acontecendo. Com isso na cabeça, Kit sai para uma das suas rondas e com quem ele encontra? Exatamente, a Capitã Savarna, que se atira aos braços dele, e quando ele diz a ela o que ele estava indo fazer, ela se propõe a ajudá-lo. E aí é o final dessa terceira parte, e já anunciando a quarta e penúltima parte dessa história fantástica. Se
Se você gostou do nosso vídeo, não deixa de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canal a continuar o seu trabalho, quando fizer as suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil que se encontram na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde tempo não, cabra véi. Se inscreve nele agora, ativa o sininho, assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein?